Oi, pessoal. Olha, preparem os telescópios porque a gente vai falar de uma coisa que talvez só se veja uma vez na vida. É sério, estamos falando de um evento raríssimo envolvendo Calisto, aquela lua mais distante de Júpiter e que promete desafiar tudo o que a gente espera ver no céu à noite. Então vamos direto ao ponto. Anotem aí essa data, 10 de janeiro de 2026. O que vai acontecer nesse dia que está deixando a comunidade de astrônomos tão animada? A resposta é um verdadeiro truque de mágica cósmico. Basicamente, Calisto vai cruzar o disco de Júpiter, mas de um jeito muito especial. Ela vai cobrir a própria sombra que projeta no planeta. É quase uma ilusão de ótica celestial. Mas como é que funciona esse truque da sombra que desaparece? O que, na prática, quem estiver observando vai ver lá no céu? Então, a diferença é impressionante. Normalmente, quando uma lua passa na frente de Júpiter, a gente vê duas coisas, dois pontinhos, a lua e a sombra dela, bem separadinhas. Mas nesse evento raro, o alinhamento vai ser tão perfeito, mas tão perfeito, que os dois vão se fundir. E o resultado? A gente vai ver um único ponto escuro, bem incomum, deslizando por cima das nuvens de Júpiter. Tá, aí surge uma pergunta bem natural, né? Quer dizer que não vai ter sombra nenhuma? E a resposta é sim, a sombra vai estar lá, só que não daquele jeito que a gente está acostumado, como um ponto separado. O grande encanto desse evento é justamente esse, alinhamento perfeito que faz com que ela fique completamente escondida, coberta pela própria Lua. Certo, mas o que é que torna esse alinhamento algo tão raro assim? Vamos entender um pouco da mecânica por trás disso. Bom, a raridade toda começa com a própria Calisto. Para começar, ela orbita muito mais longe de Júpiter do que Io, Europa ou Ganimedes. E não é só isso. A órbita dela é um pouquinho inclinada. O resultado prático é que, na maioria das vezes, do nosso ponto de vista aqui da Terra, ela passa ou por cima ou por baixo do planeta, sem nunca cruzar o disco. E só para a gente ter uma ideia da escala, estamos falando de uma distância de quase 1.900.000 quilômetros de Júpiter. Essa distância gigantesca que, por si só, já faz qualquer trânsito de Calisto ser um evento bem pouco comum. E para completar, tem a cereja do bolo, uma coincidência cósmica. Esse evento não acontece num dia qualquer, não. Ele ocorre exatamente no dia em que Júpiter está em oposição, ou seja, quando a Terra fica bem no meio, entre o Sol e Júpiter. Isso exige um alinhamento super preciso de 4 corpos celestes: o Sol, a Terra, Júpiter e, claro, a própria Calisto. É muita coisa se alinhando ao mesmo tempo. Agora vamos para a parte prática. Como é que dá para observar esse fenômeno? Anotem os horários principais, lembrando que eles estão em tempo universal, o famoso UT. O trânsito começa às 6h55 UT, atinge o meio às 8h55 UT e Calisto começa a sair às 10h49 UT. É muito importante converter isso para o fuso horário local para não perder o show, né? E de onde vai dar para ver? O evento completo, do início ao fim, vai ser visível na América do Norte e Central. Já em partes da América do Sul, na Austrália e no leste da Ásia, vai ser possível observar pelo menos uma parte do fenômeno. A dica é sempre checar se Júpiter vai estar numa boa altura no céu da sua cidade durante esses horários. Para observar, um telescópio ou até mesmo um bom par de binóculos, ali com 70 milímetros de abertura, já deve ser o suficiente para ver o disco de Júpiter. E o que procurar? É exatamente isso. Um ponto escuro meio esquisito atravessando o planeta, mas sem aquela sombra bem definida que a gente costuma ver com as outras luas. E agora, uma dica bônus, para quem gosta de ir um pouco mais a fundo. Vamos aprender a decodificar aquela linguagem técnica que aparece nos mapas do céu e nas tabelas de eventos astronômicos. É bem simples, na verdade. Os satélites galileanos são numerados com algarismos romanos, de 1 a 4, começando por Io até Calisto. Já os fenômenos têm códigos. TR é o trânsito da Lua e SA é o trânsito da sombra. Entender essa lógica já ajuda muito a planejar qualquer observação. Então, resumindo a ópera, usando essa linguagem dos astrônomos, o nosso evento super raro é quando o trânsito de Calisto, o IVTRAN, acontece exatamente ao mesmo tempo que o trânsito da sombra dela, o IVSHED, um em cima do outro. E para a gente fechar, fica a pergunta no ar. Para quem tiver a chance de observar, como é que esse fenômeno vai aparecer no seu equipamento? O que exatamente vai ser visto? Sabe, é nesse tipo de evento que a comunidade astronômica aprende muito, comparando os relatos e as imagens de vários observadores. Então, fica aí o desafio. Boas observações e céus limpos para todo mundo.